Mas essas agressões, Aline, elas não estão só relacionadas com o cão-gato. A gente recebe também muitos acidentes causados por mordedura de morcego, por mordedura de macaco, por exemplo. E cada um tem a sua especificidade no momento dessa observação. Tem animais que não são observáveis, então a nossa orientação é manter o esquema vacinal. Não adianta você só ir lá e tentar acabar com aquilo e controlar. Você tem que conscientizar as pessoas para que aquela situação não volte. Você já parou para pensar que o papel do médico veterinário é fundamental na saúde da população? A atuação do médico veterinário vai além dos cuidados com os animais. E no episódio de hoje nós vamos falar da atuação do médico veterinário na saúde pública. E para esse episódio nós temos aqui 3 convidadas super especiais. A doutora Glauciane, que é médica veterinária formada pela Universidade Federal, com pós-graduação em saúde pública, Gestão de Sistema e Serviços de Saúde Pública pela Univangélica e Metodologias e Gestões de Educação à Distância pela Faculdade Anhanguera. Atua na área da saúde pública e segurança alimentar, sendo médica veterinária efetiva e gerente do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Anápolis. Também é responsável técnica por um hipermercado aqui em Anápolis. Junto com ela trouxe as 2 estagiárias dela, das 2 atuações. Ela trouxe a Larissa Vitória, que está no 7º período e faz estágio lá no Centro de Zoonose desde 2022. A Larissa tem uma visão prática e experiente sobre os desafios da saúde pública, principalmente no controle de prevenção de zoonoses. E trouxe a Gabriela Macedo, que está no 6º período aqui da Univangélica também, e atua como estagiária na área de segurança alimentar. A Gabriela traz um olhar importante sobre a segurança alimentar e a fiscalização sanitária, que são fundamentais para a saúde pública e o bem-estar da população. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Estou muito feliz com a participação de vocês para esse assunto que é muito importante, né, doutora? E aí, para começar, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que significa a saúde pública, né, com a atuação do veterinário e qual a importância dela dessa área aqui no Brasil. Bem, primeiramente a gente tem que entender que a medicina veterinária tem 2 vertentes, né? Então, nós somos os profissionais que somos capazes de fazer a promoção da saúde humana, bem como a promoção da saúde animal. E quando a gente fala na saúde pública, nós estamos falando de um profissional que é capaz de planejar e de executar atividades, muitas vezes ligadas às populações animais, mas que vai refletir diretamente na saúde humana, no caso das zoonoses. E também que vai estar garantindo ao ser humano um alimento saudável, evitando assim que ele também contraia alguma doença. É muito legal falar disso, né? Porque a gente não imagina, né? A gente não tem essa noção no dia a dia dessas atuações do médico veterinário. E aí eu queria, meninas, que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho. Vou começar aqui pela Larissa, lá no Centro de Zoonose. Como que é a sua rotina como estagiária lá? O que a Larissa, estagiária do Centro de Zoonose, faz no dia a dia? Pra ser sincera, a rotina lá é uma roleta russa. Aham. Tem dia que vai ser muito calmo, tem dia que vai ser, assim, um caos, que a gente não vai parar quieto. Mas, assim, é coisa do dia a dia. Atendimento de solicitações, que no caso é um trabalho orientativo, né? Em questões de agravos, pode ser tanto de animais sinantrópicos, como morcegos, roedores, pombos. Ou, querendo ou não, também tem a minha parte que eu faço todo dia, que é mexer com os agravos de acidentes como mordedura de cães e gatos, que é esse trabalho que a gente faz vinculados ao hospital de referência, que no caso é o Alfredo Abrão, que quando a pessoa é mordida por um cão e um gato, a gente tem a planilha que ambas as pessoas, ambos os lados alimentam, e a gente faz esse contato com a pessoa para saber como que aconteceu o acidente, se o animal é observável ou não, porque tem toda a questão da pessoa estar sendo vacinada, né, por conta do contato com o vírus. Isso é muito importante, Aline, porque essa parte dessa orientação e dessa observação desses animais, ela vai refletir, como eu disse, diretamente na saúde da pessoa que foi agredida. Porque o resultado da nossa observação é que vai informar para o Alfredo Abrão assim, essa pessoa não precisa tomar vacina, o animal está saudável. Ou essa pessoa tem que completar o esquema vacinal, porque o animal veio a óbito, né? Ou tem alguma sintomatologia. Então, vamos entender. Aconteceu ali um acidente, uma mordedura de um cão, uma pessoa que estava passando na rua.
vocês são chamados lá. Como que é essa atuação? Chamam lá, o que vocês chamam ou as pessoas vêm no centro de zoonose? Como que funciona? No caso, a orientação é a seguinte: a pessoa foi mordida, por exemplo, por um cão, mesmo sendo seu próprio animal, um animal de rua. Ela deve procurar, né, o hospital, que é o Alfredo Abrão, e lá eles vão fazer toda a anamnese de como que aconteceu o acidente, como que você foi mordido, o animal é seu, um animal de rua. Aí, com essas informações da ficha, que vem junto com o nome, telefone, endereço da pessoa, eles repassam pra gente. Aí a gente entra em contato com a pessoa, tanto por ligação, WhatsApp, ou até pessoalmente, porque tem algumas pessoas que não têm WhatsApp, né? E aí, nesse atendimento, a gente também faz as mesmas perguntas para saber. Porque aí pode ser assim, o animal tá suspeito para raiva. Tem alguma enfermidade, Exato. né? Aí assim, eu só fui mexendo na comida dele e ele acabou me mordendo. Então a gente faz toda essa triagem e faz o acompanhamento, porque é um animal suspeito para raiva. Se ele for observável, ele tem que ser monitorado por 10 dias. Aí a gente faz todo esse acompanhamento com as pessoas. Mas essas agressões, Aline, elas não estão só relacionadas com o cão e gato. A gente recebe também muitos acidentes causados por mordedura de morcego, por mordedura de macaco, por exemplo. E cada um tem a sua especificidade no momento dessa observação. Tem animais que não são observáveis, então a nossa orientação é manter o esquema vacinal. Porque essa pessoa que foi agredida, ela vai passar por um médico. E a informação que esse médico tem no momento do atendimento é apenas assim, o cachorro me mordeu. Ele não tem um histórico, muitas vezes. Então, a gente é que vai munir essa ficha com esse histórico. O atendimento do médico vai ser o daquele momento que ele ouviu. E o esquema vacinal, a gente tem um protocolo, né, do Ministério da Saúde, que vai ser indicado de acordo com aquilo que o médico ouviu. E aí, cabe a nós confirmarmos isso através dessa observação ou dispensar essa pessoa da vacina. Legal, entendi. Então, para todo mundo aí que não sabe como que é mais ou menos a atuação do centro de zoonose, uma delas, né? Porque são muitas, o trabalho lá é grande. E agora vamos deixar aqui o centro de zoonose de stand-by e vamos falar com a Gabi. Conta pra nós, Gabi, como que é a sua atuação como estagiária em um hipermercado na segurança alimentar? Bom, lá no hipermercado, eu faço relatórios diários que a gente acompanha questão de manipulação dos alimentos, como que eles estão sendo oferecidos para os clientes. A gente verifica a temperatura, qualidade do alimento, questão da validade, armazenamento, como que eles chegam, como que eles saem, porque o que a gente visa mesmo é garantir que esse alimento ele vai chegar ao consumidor de uma forma segura. Então, nós estamos lá com uma fiscalização interna que a gente antecipa problemas. Super importante, então, a atuação do estagiário lá, né? Inclusive, quando tem a contratação de um novo colaborador, a primeira coisa que a gente faz é ensinar a lavagem das mãos. Por mais que todo mundo ache que já sabe lavar as mãos, a gente tem uma forma correta, né? A gente protocolo, né? A gente começa ali e tem que seguir um passo a passo, porque tem uma forma correta de lavar. Você tem que saber que, apesar de ser o básico, não tem que erra, né? A gente segue esse protocolo, a gente ensina a questão de separação de lixo, higienização das mãos, os produtos de limpeza adequados, porque lá a gente não pode usar produtos de uso doméstico dentro da área alimentar, no setor de manipulação. A gente usa produtos que são aprovados pela segurança alimentar. E é basicamente isso. A gente fornece várias formações quando entra um novo colaborador na empresa. Doutora, tá achando que você estagiária muito treinada, tá vendo? Meu Deus, eu ia perguntar assim, qual a atuação delas de resolver? Mas isso é muito importante, Aline. Assim, eu até fiz questão de trazê-las, porque eu acho que tudo que elas puderem experimentar enquanto elas estiverem no estágio, elas devem experimentar. E essa aqui também é uma oportunidade. Excelente oportunidade, inclusive, né? Por vocês estarem em um estágio relacionado à saúde e segurança alimentar, né? A saúde pública e a segurança alimentar. Como vocês veem a importância da atuação do médico veterinário nessa área? Qual é a visão de vocês, de ainda não formada, sobre a importância, assim, vocês já tomaram a consciência da importância do papel fundamental que o veterinário tem na saúde pública? Sim, porque eu vejo como a minha cabeça mudou desde quando eu entrei lá. Porque antes você levava uma mordida de um animal, assim, pelo menos até hoje em dia, né, as pessoas que não conhecem, né, assim, mordeu, lavou, passou, né? Ou senão, eu tive contato com algum animal doente, por exemplo, questão de febre maculosa, que você foi pescar
e aí teve contato com o carrapato e não tinha essa ideia, né, de como é transmitido. Vai num postinho, por exemplo, e tem a mesma sintomatologia de uma dengue, então não é tratado corretamente. Então, quando você entra nessa parte, você tem uma visão, assim, totalmente diferente. Eu gosto de falar que eu me tornei um pouquinho hipocondríaca, por conta que a gente dá, assim, muita importância nas coisas, e eu acho isso muito Na importante. verdade, acho que quando não tem essa consciência, a gente dá importância de menos, né? Não é nem que é demais. Exatamente. Eu tava conversando aquele dia com a doutora Glauciane que eu tenho, assim, gosto de cachorro, sou estudante de veterinário, eu gosto dos animais, mas eu tenho um pouco de medo de encostar. Cachorro de rua, encostar no cachorro, pegar no cachorro. Eu tenho essa consciência já e ela foi adquirida dentro do curso. Antes eu não tinha. Aí dentro da faculdade foi que eu tomei a consciência de que isso é perigoso e que a gente tem que ter cuidados, né, doutora? E agora você imagina assim, trabalhando Lá. diretamente com o acontecido, né? Vendo o isso. que pode acontecer, né? Mas isso até a gente que já tem uma experiência um pouquinho maior que elas, assim, Aham. mas lá no nosso dia a dia, né? Se você vai almoçar, por exemplo, né? Não almoça sem óculos, né? Porque você tem que ter certeza daquilo que você está Tá comendo. ingerindo, né? Você vai numa pescaria, você vai adentrar numa mata, a gente sempre começa a lembrar, sabe? Tudo aquilo que não vai ser só um passeio, né? Na Aham. verdade, se você for pensar mesmo, é uma trilha de aventuras, que muitas coisas podem acontecer. Como você disse, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente se preocupa de menos. Daí agora a gente começou a mexer com os casos de esporotricose, então a gente faz coleta de materiais, né, em Aham. animais que possivelmente possa estar infectado. Então a gente, depois de uma coleta, eu já chego com o meu potinho de álcool, pelo amor de Deus, aí passa um dia, tô me coçando, o que é essa feridinha aqui? Aí você já fica assim, o que tá acontecendo? Será? É um Sempre pouco tá tudo bem. hipocondríaco mesmo, né? Exatamente. Por mais que tome todos os cuidados, Tá. E lá na saúde alimentar? Você tomou essa consciência também depois do estágio? Sim, com certeza. Nossa, minha cabeça mudou demais depois que eu entrei na empresa que eu estagio atualmente, na área de segurança alimentar, lá no mercado. E a forma de enxergar mesmo, assim, como que é a atuação do veterinário. Porque às vezes a gente tem uma visão antes de entrar. E no meu caso, por exemplo, eu sabia que veterinários atuavam em frigoríficos, mas não em hipermercados, por exemplo. Então, quando eu entrei, para mim foi muito bom, porque eu descobri muitas coisas, processos que a gente tem que cumprir e seguir. E, por exemplo, lá na empresa eu acho muito interessante, eu não sei se todos os hipermercados fazem isso, todos os supermercados, mas lá na parte interna, a gente tem a separação na parte do açougue, tem a separação da mesa por família, para a gente evitar a contaminação cruzada. Evitar de estar levando uma salmonela, de, por exemplo, usar a mesma faca que eu usei, misturar um bovino com um suíno, com uma ave. Então, eu achei isso muito incrível, assim, o cuidado que você tem que ter nesse sentido para poder oferecer um alimento seguro, desde no momento do corte, por exemplo, uma coisa que eu não sabia. Outra coisa também que eu achei muito legal é saber que um veterinário ele pode atuar até em partes que não envolvam diretamente produtos de origem animal. Esses tempos para trás, eu fui lá na empresa, uma moça que fazia uma coleta de frutas, e eu descobri que ela era veterinária. Aí eu fiquei muito, assim, animada ao saber que a gente pode atuar em tudo que tem que ter uma rastreabilidade, que tenha um mercado que queira oferecer alimentos com qualidade, não necessariamente de origem animal, mas a gente está ali sempre prezando pela saúde no todo, né? Tanto dos animais quanto da população no geral. Que interessante. E justamente o objetivo do podcast é poder trazer para vocês essa visão, que às vezes a gente não tem acesso, né, de entender essas áreas de atuações. E falando sobre áreas de atuações, doutora, quais são as principais áreas de atuação do médico veterinário dentro da saúde pública, além dessas duas que a senhora está inserida, né? além do controle de zoonoses e da segurança alimentar, a gente também tem a área de laboratórios, principalmente biotérios, né? E de produção também de medicamentos para animais. Legal. Todos fazem parte da segurança da saúde pública. A senhora acredita que em termos de formação, assim, o curso de medicina veterinária, ele oferece essas possibilidades, ou os alunos eles realmente precisam ir atrás dessas oportunidades como as meninas foram? Eu entendo que a academia oferece, às vezes muito superficialmente,
por exemplo, nas zoonoses, uma disciplina que eu até já lecionei, mas que a gente utiliza muito conteúdo, que é a epidemiologia. Então, há uns anos atrás, quando eu dei aula, nós tínhamos um semestre inteiro para epidemiologia e saúde pública. E eu vejo que hoje nós temos, em algumas universidades, faculdades, online, ou a epidemiologia lá junto com várias outras disciplinas. Aqui na Evangélica a gente teve essa matéria separada. Eu já tive, não sei se vocês já passaram, excelente, inclusive, com o professor Tiago. Isso. Então, assim, algumas disciplinas a gente vê que o conteúdo na academia é muito superficial. E é muito importante isso, se você procurar. Eu falo sempre para os que vão lá com a gente, estagiar, que ninguém tem a obrigação de gostar. Você não vai para o centro zoonoses ou CRT, trabalhar como estagiário de um RT de hipermercado, porque você ama aquilo. Na verdade, você nunca fez aquilo. Você tem que saber que existe. E você tem que saber que se você tiver a oportunidade, você já viu, você tem condição de trabalhar nisso. Então, não é gostar, é conhecer. E o estágio, eu acho que é a melhor maneira, né? de ele conhecer isso na realidade. Porque lá, igual as meninas estão falando, você vai trabalhar realmente com aquilo acontecendo. Não é com, aqui isso aconteceu lá em 1900, né? Isso... Não, você vai ver né? na prática o dia a dia. Atualidade, na atualidade. E você pode gostar ou não importa. Entendi. Doutora, quais são as responsabilidades de um veterinário quando ele assume como responsável técnico de uma empresa, como é o caso da senhora? No caso do hipermercado, a nossa principal finalidade é oferecer um alimento saudável e seguro para aquelas pessoas que estão buscando ali, né, comprar o seu alimento. Então, isso envolve, às vezes, como a Gabriela disse, né, verificar lá a mesa que a pessoa está manipulando, mas a gente tem que observar que isso está desde o momento da aquisição do produto, que o veterinário tem que estar envolvido, até o momento desse produto chegar na mão do consumidor. Porque se você for imaginar esse trajeto todo, ele é muito longo. Então, ele tem de sair da origem, ser transportado, ser entregue no hipermercado, ser disponibilizado, será que é câmara, será que é temperatura ambiente, né? Ou é congelado ou é resfriado, garantir que a partir do momento que ele foi manipulado, os cuidados que vão aumentar para esse alimento estão sendo seguidos, e a partir daí, nessa cadeia toda, o veterinário tem que estar envolvido. Porque assim, não adianta, a gente já fez visitas em abatedouros, né, em frigoríficos, aí você vê todo o cuidado. Sim. Mas aí não adianta o cuidado acabar ali, né, doutora? Exatamente. Ele precisa continuar no transporte de caminhões, quando chega, entendi. Legal. Então, assim, a gente tem ferramentas. Eu não estou falando que porque um hipermercado tem um RT e tem um estagiário, vai estar tudo perfeito. Na verdade, nós estamos lá para que qualquer coisa que aconteça, a gente seja capaz de corrigir, seja capaz de atender naquele momento. Para isso, a gente tem as ferramentas, tem os manuais de boas práticas, tem os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Tudo isso tem que ser de conhecimento do veterinário, para que se eu manipulei um produto aqui e aconteceu, ele veio contaminado, eu tenho que saber onde que foi isso, como aconteceu, como eu vou controlar, como eu não vou deixar acontecer mais. Na verdade, é essa a função. E a responsabilidade é tanta que, às vezes, o produto, como ele tem esse trajeto muito grande, a gente pensa em um alimento seguro, né? Mas como ele é um alimento muito perecível, então ele estraga muito rápido. Então, até ele chegar ali no cliente, pode ser que uma coisa simples, ao nosso ver, traga prejuízos muito grandes para a saúde do ser humano. Por exemplo, a gente pode ter intoxicações que podem levar à morte, né? Às vezes por causa de uma temperatura, começa as Por exemplo, você recebe um carregamento de peixe. Peixe é uma carne muito perecível, tanto que a temperatura ideal é até 2 graus. Se você não tivesse, se esse peixe chegou, foi descarregado e fica lá no pool por mais de 15, 20 minutos, você tem que entender que aquilo lá pode facilitar a proliferação de um micro-organismo. Mas eu vou pôr para resfriar de novo. Vou pôr para resfriar de novo, ele vai ser novamente resfriado. Mas e aquele período que essa multiplicação aconteceu? Frio não mata a bactéria. Frio evita que ela se multiplique. Então, eu vou pôr para resfriar novamente, tá? Mas e aquela multiplicação que aconteceu? E se novamente eu tiver uma perda de temperatura, ela vai se multiplicar novamente. Então, essas ferramentas que a gente utiliza é para evitar isso, né? Evitar esses
pequenos problemas e que a gente sabe encontrar esses problemas também. Doutora, e nessa sua área de atuação, qual é o maior desafio para a senhora como médica veterinária? O maior desafio, eu acho que são pessoas. Eu pensava a mesma coisa. Não são nem processos. Porque os processos, né? Você faz seu manual, tá tudo lá escrito bonitinho. Você faz um É procedimento. conscientizar, então, É o outro que conscientizar. precisa seguir Isso. aquilo, né? E assim, conscientizar da forma que ele saiba que se o dia for bom ou se o dia for ruim, as coisas têm que acontecer da mesma forma. Ah, mas hoje eu não estou bem, eu não vou lavar minha mão. Você entendeu? Então, assim, essa conscientização é que é complicada. Por isso que eu entendo a necessidade e acho muito boa a presença do RT, porque se eu for lá uma vez por semana e falar, ó, Gabriela, você tem que lavar a mão, e é assim, né? Sabe? E eu não estiver todos os dias para realmente observar se isso está acontecendo, então é muito difícil. Difícil, né? Que é onde acontecem as falhas, Onde né? acontecem as falhas. Tem que ser rotina. Exatamente, Né? exatamente. Todo dia. E hoje lá é sua responsabilidade. Isso, essa é a responsabilidade dela. Acaba tendo um amadurecimento muito grande, né? Sim, Porque você, às vezes, com pouca idade, lidando com outros Com funcionários mais certeza. velhos, né? E tendo que cobrar isso deles, mas isso é muito bom. É um desafio Mas- muito grande. Inclusive porque tem pessoas que são o dobro da sua idade, né? O triplo eu não sei, se é meio exagero. Mas, assim, receber a ordem de uma pessoa que está começando agora é um desafio. Mas isso, Aline, isso é bem colocado no momento da entrevista, sabe? Porque a gente sempre, eu que faço as entrevistas, Já eu sabe sempre que é isso que converso, vai- falo, olha, vai acontecer isso, você tem capacidade de sair desse, né? Porque assim, você tem que ter capacidade de sair de uma situação assim e não se indispor, porque você está lá todos os dias. Sim. Você vai ter que continuar fazendo aquilo que você, né, Aham. exigiu do seu manipulador, por exemplo. E agora, a gente voltando lá para o Centro Zoonose, eu gostaria de saber sobre os desafios que vocês encontram lá. Porque eu sei que são, inclusive, chegam às vezes a ser até engraçados, né? Então, a gente quer saber sobre esses desafios lá do dia a dia do Centro Zoonose. Eu digo que é a mesma resposta, pessoas. Numa clínica, o cachorro não vai sozinho para ser atendido, vai com um tutor. E lá com a gente, que é questão de saúde pública, que a gente está num contexto da saúde única, né, que é ambiente, humano e animais, a gente lida muito com pessoas. Então, a questão de vacinação casa a casa. Então, você bate em todas as portas do bairro, aí vai ter pessoas Você faz esse serviço que... também? Sim, Tem alguma vacinação. história aí? Tem, assim, a gente sempre faz uma divulgação prévia, né? Aham. Falando assim, no dia tal, vamos estar em tal bairro. Então, a gente bate no portão da pessoa, geralmente é na parte da manhã, porque tem os estagiários da Uni que ajudam a gente, porque a gente precisa de uma equipe muito grande para cobrir um bairro inteiro, né? Então a gente bate no portão da pessoa, a pessoa já tá te esperando, já te agradece por estar indo lá, porque muitas das vezes a pessoa não tem condições de levar 5, 6 animais para ser vacinado. E tem gente que você bate no portão, a pessoa nem abre. Te olha pela caixinha do correio e fala, tipo, não quero. E a gente agradece pela oportunidade e passa pra Segue em próxima. frente, né? Entendi, que legal. Então, a gente conversou sobre algo, eu gostaria que a senhora explicasse aqui, que é vamos falar sobre os mitos, né, do Centro Zoonose. E aí, eu cresci com medo da carrocinha. E eu queria que você explicasse para o pessoal um pouquinho sobre isso, sobre como você me explicou aquele dia, que eu acho bem interessante essa explicação para uma conscientização, assim, em relação a isso. O Centro de Controle de Zoonoses, em todo o Brasil, não só aqui no estado de Goiás, que a gente tem vários, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, né? Nós somos muitos. Eles foram criados no momento em que o Brasil passava por uma situação muito preocupante com relação à raiva. Raiva animal e raiva humana. Anápolis mesmo, o Centro Zoonose foi construído em 1995, porque o município passava por um período que, sem uma unidade específica para monitorar essa doença, isso era feito através da Regional Pirineus, nós tínhamos uma média de 10 a 20 casos positivos de cachorro de rua com raiva. E isso nós não tínhamos captura, né? Nós não tínhamos a carrocinha e nem a eutanásia. Então, quando chegamos a ter aqui no município, antes da inauguração do CCZ, 2 casos humanos. 2 pessoas morreram com raiva. Então, o Ministério da Saúde, diante disso, falou, não, o município de Anápolis é um município preocupante. Nós temos que construir uma unidade que fique responsável
por trabalhar essas zoonoses. Inicialmente, então nos anos de 85 até mais ou menos 90, a raiva, porque é o que predominava, era a doença que predominava. Então, nesse período, o Ministério da Saúde estabelece essas ações. Então, num município onde você tinha 30 casos de raiva, 2 casos de raiva humana, e isso foi acontecendo mensalmente durante muitos anos, os animais, né, os casos em animais, ele já determina os pilares. E os pilares naquela época eram captura de animais, eutanásia e vacinação. Então, você imagina, num mês eu tenho 30 casos de raiva, uma média de 1 por dia, que não é essa distribuição, às vezes é mais que isso, onde você tem que fazer esse trabalho determinado pelo Ministério da Saúde. Além de procurar pessoas que pudessem ter tido contato com esse animal, procurar outros animais de proprietários que pudessem ter tido contato. Então, esses pilares em situações emergenciais, eles são muito drásticos, como a eutanásia, por exemplo. Entendi. Né? Então, foi uma necessidade daquele momento. Naquele momento, Isso. tá? Não é que isso acontece. Tanto que, a partir do momento que esses casos de raiva começaram a diminuir, graças a esse trabalho, né, preconizado pelo Ministério da Saúde, a carrocinha deixou de existir. Então, no município de Anápolis mesmo, no ano de 2000, a gente já não teve mais casos de raiva. E aí a gente começou então a desenvolver as outras atividades, que é a vigilância e controle da leishmaniose, da leptospirose, e assim, né, cada município tem as suas doenças que são mais predominantes. Legal. E aí então a gente desenvolveu, inclusive também a educação em saúde, porque não adianta você só ir lá e tentar acabar com aquilo e controlar. Você tem que conscientizar as pessoas para que aquela situação não volte. E hoje o Cedizoonose trabalha com essas campanhas, né, Sim. de conscientização. A partir de 2014, o Ministério da Saúde mudou totalmente essa visão. Tanto que o Centro de Zoonoses, a partir de 2014, eles deixaram de se chamar Centro de Controle de Zoonoses para Unidades de Vigilância em Zoonose. Então, o nosso trabalho é o de vigiar. Se eu tiver um caso de raiva, nós falhamos. Se eu tiver um caso de febre maculosa, nós falhamos. Então, nós temos que estar sempre atentos para todas essas doenças. E como a Lari falou, a esporotricose, fungo em gato, febre maculosa, transmitida por carrapato, leptospirose, transmitida por roedor, doenças transmitidas por caramujo africano, né? Acidentes com animais peçonhentos. Nós tivemos, o ano passado, 2 óbitos por acidente com aranha marrom de idosos. Por isso que vocês fazem aquele trabalho de recolher, às vezes, né, de controle. Exatamente. Então, assim, se nós somos solicitados a um atendimento, por exemplo, de escorpião ou de aranha marrom, nosso serviço não é lá igual da seu cachorro, não. A gente vai abrir tampa de esgoto, arrastar móvel, subir no telhado, levantar madeira, porque a nossa função é descobrir onde que está o foco e é orientar aquela pessoa de medidas que ela deve tomar para evitar esse foco. Pombo, por exemplo, né? Rando, também acho, mas ele transmite doença. Ele tem incômodo, ele dá mau cheiro onde ele faz o ninho, onde ele fica com o ninho tem piolho. Entendeu? Então, assim, e quando a Lari fala que o nosso maior desafio também são pessoas, porque aquela que está com incômodo, ela entende. Ela sabe da necessidade, mas aquela que não está, muitas vezes, ela não entende. E aí ela critica, né? Quando você fala assim, retire os ninhos, tampe o lugar para ele não fazer ninho de novo, retire os ovos. Ai, coitadinho. Mas como que ele vai tadinho. sobreviver? Então, infelizmente... É a falta de conhecimento do todo, né? Sim, não exatamente, daquilo ali, da exatamente. situação que está acontecendo. E, doutora, qual é o conselho que a senhora dá para os alunos que estão, que têm interesse nessa área, assim, desde a da faculdade, como é o caso agora das meninas, que depois desse estágio passaram a ter esse interesse por essa área da veterinária? É estarem sempre atentos às oportunidades, né? O hipermercado não é só o que a gente atende, mas outros também, e eles têm essas oportunidades para estagiário. E às vezes, gente, nós temos que entender assim,
não vai ser sempre que eu sou um estagiário que eu vou fazer uma entrevista e lá vou receber para poder prestar o meu serviço. Às vezes eu preciso ser um veterinário, um estagiário, que eu vou estar lá só para observar. Eu não vou ganhar nada, mas eu posso vir pelo menos 1 hora por dia, 2 horas por dia. E é um pouco de todo. Né? Aqui a gente está falando de 2 coisas que eu gosto muito, que eu sou apaixonada e que a Lari também soube se apaixonar por uma parte que é zoonoses. A Gabriela ainda não tem muita certeza. Decidindo, Gabriela. Tem tempo ainda, né? Eu tentei. Tô bem decidida. Então, assim, sabe assim, não é, nem precisa ser aquilo que eu sou me apaixonada. Eu, por exemplo, eu não sou apaixonada por clínica, mas eu fiz estágio em clínica, porque eu tinha que conhecer se aquilo lá me atraía, entendeu? Eu sempre falo que faz o estágio, nem que seja para você saber o que não quer, né? Exatamente. Porque senão depois você fica assim, mas eu nem tentei. Será? Sei o E é importante deixar alguma coisa fiqueira no processo também. Não dá pra sair descartando. Tem tudo roupa aqui, o que eu faço? Gente, que coisa boa. Olha que papo. A gente teria aqui conversa para muito tempo ainda, né? Mas eu agradeço a presença de vocês aqui, de poder compartilhar com os nossos colegas, né, um pouquinho mais do que é essa atuação do médico veterinário na saúde pública. Lembrando que tem um leque, gente, gigante de atuação, tanto na saúde pública quanto em outras áreas. Então, cabe a nós buscar, né, o conhecimento, entender. A faculdade, ela traz um norte e é a gente que vai desvendando mais e mais e buscar. Por isso nós temos os bons profissionais e os que não são tão bons. Eu acho que vai muito desse interesse que você... Eu espero que vocês, meus colegas, estejam no meio dos bons. Eu também. E agradeço, doutora Glauciane, Larissa, Gabriela, tá? Por ter aceitado esse convite. Eu vou deixar aqui um espaço para vocês compartilhar, se no trabalho de vocês tem alguma rede social onde as pessoas podem acompanhar o trabalho que vocês fazem, se você também tem, para mostrar o seu dia a dia ali dentro da sua área de atuação como estagiária. Lá no CCZ, a gente tem o nosso Instagram, onde a gente publica questões de... Agora a gente está fazendo muitos vídeos sobre rotinas. Como, por exemplo, em questão de leishmaniose, tem o teste de leishmaniose, como é feito, todo o processo, questão da nossa construção de acervo, ou se não postar fotos das nossas campanhas. E se vocês quiserem seguir, é Saúde Única, tudo junto, minúsculo, .vet.anápolis. Quer falar mais alguma coisa, doutor? Lembrar, né, que a Lari, quando a Lari citou da saúde única, é lembrar aos futuros colegas que nós somos a única profissão capaz de trabalhar a saúde única. Nós trabalhamos meio ambiente, nós trabalhamos saúde animal e nós trabalhamos saúde humana. O meu Instagram é Aline Lima Vet. Eu agradeço vocês por acompanhar, né, esse episódio até aqui. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.